Tá aqui, ó, saquinho. Vai seguir o roteiro, né? Cadê o roteiro? E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que hora você está vendo esse vídeo. E seja muito bem-vindo a esse vídeo. Quanto tempo? A gente até já perdeu um pouco da prática, né, meu bem? muito tempo, foram quase 2 anos aí que estivemos afastados do YouTube. Exatamente. E hoje, o que a gente está fazendo aqui? Depois de 2 anos, o que vocês resolveram aparecer aqui no YouTube? Primeiramente, vamos dizer por que estivemos afastados do YouTube. Gente, vamos relembrar um pouquinho da nossa história. Nós iniciamos a nossa jornada vivendo na Kombi no dia 4 de dezembro de 2022. Dia 22 de novembro de 2022 foi o dia que nós conseguimos tirar ela da fábrica e dia 4 de dezembro foi onde nós iniciamos a nossa jornada. Nesse tempo, nós ainda tentávamos nos dedicar um pouco ao YouTube. Ficamos uns 4, 5 meses gravando para o YouTube. Isso vocês conseguem ver até aí nos vídeos anteriores. Porém, existe uma realidade que poucas pessoas te contam. E uma delas não é fácil ganhar dinheiro com rede social. Exatamente. E a gente se dedicou muito tempo. Até se você depois tiver curiosidade de voltar no canal, você vai ver que vai ter vários vídeos aí. Tem muita coisa legal, muitos passeios, muita coisa que a gente fez tá registrado no YouTube, mas nós não monetizávamos até então no YouTube. A gente ainda não monetiza. Mas para quem já é seguidor antigo ou inscrito antigo aqui no canal, sabe que a gente trabalhava com os brigadeiros em todo esse período que a gente viveu na estrada, nesses 3 anos e meio que a gente esteve aí viajando de combinha. Exatamente. E os brigadeiros, por sua vez, gente, toma muito tempo. Assim como o YouTube também. Inclusive, uma coisa que eu falo, gente, valorizem os produtores de conteúdo. Porque não é fácil. Para você trabalhar com o YouTube, você tem que ter muito tempo disponível. Pra galera que mora em Kombi, mora em motorhome, produz conteúdo de viagem, gente, é muito complicado. Por quê? O YouTube toma tempo na gravação, então muitas vezes ou você curte o passeio ou você grava. É muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É difícil de verdade, tá, gente? E além do tempo de produção, tem também o tempo de edição, que também toma muito tempo. E essa, na verdade, é a parte mais chata. Porque quando a gente está gravando, a gente está vivendo e está gravando, essa parte é muito legal, porque a gente está vivenciando as histórias. Mas a parte dos bastidores é a parte que vocês aí do outro lado não vê e é a parte mais chata que temos. Isso vai muito de cada um. Tem gente que tem familiaridade, que gosta, que tem afinidade com o negócio, vai lá, edita de boa. Mas a questão não tínhamos tempo para isso. A gente precisava trabalhar com os doces, que era o que rentabilizava pra gente. Então a gente teve que fazer uma escolha, ou deixava os doces que rentabilizavam pra gente, ou deixava o YouTube que não monetizava em nada. E adivinhem qual foi a escolha? Gente, é claro que a gente acabou deixando o YouTube. Gostaríamos muito nesse tempo de ter continuado a produção do conteúdo, que o pessoal estava engajando, o pessoal gostava, os familiares, amigos sentiram falta, mas, gente, o que cai do céu é chuva e granizo, a gente precisava trabalhar e o nosso dinheiro sempre veio dos brigadeiros que a gente vendia. Mas a gente está aqui hoje, na verdade, para falar para vocês o que nós fizemos, o que aconteceu nesses 3 anos e meio, principalmente nesses últimos 2 anos, que é onde vocês aqui do YouTube acabou que ficou sem ser alimentados aqui por nós. Onde estávamos andando, o que a gente andou fazendo e por que estamos retornando para o YouTube. Bom, primeiramente, eu acredito que esse conteúdo todo tenha parado em Pereira Barreto, que foi um dos últimos lugares que a gente acabou gravando para o YouTube. Depois disso, nós voltamos para Curitiba, tivemos muitos ajustes para fazer na Kombi, o teto que não estava funcionando, colocamos toldo, fizemos vários upgrades na nossa casinha e passamos pelo Goiás, vários Minas, estados, todo o Centro-Oeste. Então nós fizemos todo o Centro-Oeste, fizemos o Sudeste, a Bahia do Nordeste. E nesses últimos 2 anos, gente, vivenciamos muitas coisas, não só na Bahia, mas vários lugares que nós passamos. E separamos até algumas perguntas que queremos fazer um para o outro aqui, que na verdade são perguntas que vocês já nos deixaram lá no Instagram. E já quero pedir para você desde já, segue aqui, ó, Diário de Viajeiros lá no Instagram. Lá, gente, nós nunca deixamos de publicar. A nossa editora master aqui não deixou de focar no Instagram em todo esse período. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu e o que vai acontecer ainda, corre lá no Instagram, dá uma stalkeada, você vai ver todos os passeios, todas as aventuras que a gente viveu nesses 2 anos que a gente esteve fora aqui do YouTube. E nós separamos alguns tópicos aqui, pequenos, claro, para falar um pouquinho sobre como foi essa nossa jornada aí nesses 3 anos e meio vivendo a bordo da nossa casinha. A gente vai colocando no meio desse vídeo alguns takes
de algumas coisas que vivemos, sempre na vertical, porque nesse período, como falamos, não gravamos absolutamente nada na horizontal para o YouTube, mas vocês vão conseguir ter uma ideia aí de um pouquinho das coisas que nós vivemos. Um dos maiores aprendizados que a gente teve nesse período, para você, o que foi? Olha, mais do que nunca, eu aprendi a viver ainda mais o simples. Nós já somos um casal, pessoas muito simples, a gente sempre viveu com coisas simples, mas a estrada, pelo menos para mim, ela trouxe isso ainda, me trouxe mais para essa realidade. Poder entender como as pessoas vivem, o que comem, sabe? Cada lugar, cada estado, a cultura e principalmente essa questão da simplicidade das pessoas e aprender a viver cada dia mais com um pouco. Mas o pouco que na verdade se torna muito lá na frente. Então a questão de viver bem, viver feliz no simples e com um pouco, né? Que a Kombi na verdade nos faz ser minimalistas, ela nos obriga a ser minimalistas e você passa a ser feliz e entender que é possível viver no minimalismo. E isso foi tão real, gente, que uma coisa até que a gente estava conversando essa semana com alguns amigos foi a questão até das próprias roupas, né? Que quando nós mandamos fazer a Kombi, tudo foi pensado para trabalhar com os doces. Nós não saímos com reserva nenhuma de dinheiro, muito pelo contrário, além de não ter reserva, nós tínhamos dívidas. E a gente pensava sempre muito na questão trabalho que a gente ia fazer e os doces já era algo que a gente tinha em mente desde o princípio. Então a Kombi ela foi toda projetada para os doces. Acaba que ela tem menos armário e mais bancada. E isso no começo foi uma coisa que me preocupou, que eu falava, meu Deus, onde que a gente vai guardar as nossas coisas em tão pouco espaço? Eu sei que a Kombi saiu abarrotada e no final, gente, a gente já não tinha quase nada, mas o quase nada que a gente tinha era mais do que o suficiente para a vida que a gente levava. Então, isso que o William falou, eu acho que também, para mim, foi uma das coisas, um dos maiores aprendizados que eu pude ter, que é o viver com menos. Outra coisa agora que eu ressalto também é valorizar as experiências, a questão de superação e crescimento nosso mesmo também, né, como pessoas. A gente vai vendo situações, assim, por muitos lugares que a gente passa, a gente vê que, meu Deus, como nós somos pequenos, né? E ao mesmo tempo como a gente tem tanto perto de outras pessoas, oportunidades. Tem um ditado hoje que está muito em alta, né? Viver é diferente de estar vivo. E na verdade isso é muito verdade, porque nesses 3 anos e meio a gente passou por vários estados, a gente fez muitas amizades e a gente viu, na verdade, com os nossos olhos, muita abundância, nós vivemos e vimos muita fartura, mas a gente também viu muita miséria, vimos muita pobreza. E estar na estrada e poder enxergar isso nos lugares, nas cidades, nos estados, a vida real do que é o brasileiro em si, né? Então a gente aprende, na verdade, a cada dia a dar mais valor àquilo que nós somos e temos e em saber que tem muitas pessoas que gostariam de ter, muitas das vezes a gente reclama de algo que as pessoas almejavam ter aquilo que a gente está reclamando no final das contas. E poder ver a realidade do nosso povo, da nossa nação, e isso também traz um crescimento e um amadurecimento muito grande para a gente também. E as amizades que a gente fez no caminho, graças a Deus, por onde nós passamos, todos os estados, todos os lugares que nós passamos hoje, nós temos amigos e boas amizades, amizades verdadeiras, sinceras. E hoje o que eu carrego de mais valor desses 3 anos e meio foram as amizades e as pessoas que estão agregando em nossa vida nesse período aí. É verdade. E um terceiro ponto que eu sinto foi como a nossa fé e a nossa confiança em Deus também mudou. Nós passamos nesses 3 anos e meio, nós tivemos muitos altos e baixos, né? E os baixos principalmente relacionados à Kombi. Mas, gente, eu quero até enfatizar uma coisa aqui, porque muita gente critica a Kombi, porque a carro é ruim para viajar. Na verdade, a Kombi ela é um caso de amor ou ódio, né? Ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam, e eu amo. Então, é muito difícil, assim, a gente falar sobre isso, porque a nossa maior dificuldade com a Kombi foi mão de obra, né? Foi mesmo. Porque as coisas que ela dava um problema, gente, eram coisas que qualquer carro comum dá. E teve momentos até engraçados, porque teve uma situação que aconteceu que nós estávamos numa rodovia aguardando o guincho, isso nós estávamos em Olímpia, e o William estava muito bravo. Isso foi uma coisa até que ele, no meio do caminho, no decorrer do caminho, ele aprendeu a parar de fazer, de ficar estressado quando dava problema. E teve um momento que a gente estava aguardando o guincho, eles bravejando, e dali a pouco passa um guincho com um carro zerado em cima. Mas era evidente que era por problema mecânico, né, que estava lá. Era guincho de assistência, 24 horas.
Aí eu falei, você tá vendo? Até carro novo dá problema. Só que, gente, o maior problema hoje com a Kombi é mão de obra. Ninguém quer mexer com Kombi. Assim, as pessoas, as poucas profissionais que nós encontramos no caminho, mexeram mais por pena do que por amor. Eles ficaram com dó da gente, falavam, gente, ó, faz anos que eu nem mexo com Kombi, não gosto de mexer com Kombi. Na verdade, assim, tá escasso, né? Essa galera que realmente gosta de mexer com esse tipo de veículo. E que sabe, né? E que sabe fazer. Curioso. A gente, porque outra coisa, curioso tem muito por aí, viu? Muito curioso que fala, não, traz, deixa, eu sei, eu mexo. E na verdade não é assim. E nós fomos alertados isso há 5 anos atrás, quando nós compramos a Kombi, que o Charles, lá do canal Graxá, foi o nosso mecânico, ele que nos ajudou a encontrar a Kombi ideal, ele que revisou a Kombi antes da gente ir para a estrada, e o Charles lá atrás nos avisou, falou assim, olha, fiquem muito espertos, tem muito curioso do que profissionais dispostos a trabalharem, a fazer um serviço bem feito, e a gente sentiu na pele, tudo isso mesmo acontecendo. Nós encontramos um curioso que desmontou e montou nosso motor pelo menos umas 4 vezes. Que se dizia ser especialista em Kombi. Que se dizia ser especialista em Kombi. Detalhe, gente, a única parte boa nisso tudo foi que nós dois aprendemos muito a mexer em... Assim, acho que se desmontar um motor hoje na nossa frente, abrir o bloco, a gente sabe encaixar as peças. Tudo certinho. A gente vai saber alinhar tudo certinho? Não vamos. Mas a gente conhece todas as peças que tem dentro, para o que serve cada uma. E isso, por um lado, foi bom, porque a gente deixou de ser enganado. Gente, mas é bíblico, né? Tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, assim, sofremos muito nesse período, né? De ter que passar por péssimos profissionais, assim eu vou dizer. Mas a parte boa é o quê? Tem uma parte boa. A gente conseguiu aprender muito sobre o nosso carro, sobre a Kombi. E tivemos uma grande sorte. Encontramos a JS Santoro. Isso é verdade. Gente, não tem... E ó, rapidinho aqui, não tem parceria, não tem nada. Nós encontramos, inclusive a gente indica, para quem é combeiro, tá assistindo a gente agora, a gente deixa a nossa indicação, é uma oficina em São Paulo. Inclusive nós estamos em São Paulo nesse momento, fica na Vila Formosa. A JS Santoro, sim, eles são especialistas em motor de Kombi e Fusca. Eles sabem fazer, gente, fazem de verdade. Eles mexem com todos os motores, mas eles são especialistas em Kombi e Fusca. O Franco, que tá lá, já trabalha lá, tem 20 anos fazendo isso, e nós conseguimos, no meio desse caminho, com a graça do Senhor Jesus, trocar o motor da nossa Kombi. Nós simplesmente tiramos todo o motor antigo e colocamos um motor zerado. E, gente, a partir desse dia, quantos problemas nós tivemos com a Kombi? O total de 0 problemas. Graças a Deus. Resolveu o nosso problema com o motor, gente. Nós não tivemos com coisas de manutenção, homocinética, por exemplo, que a gente teve que trocar. Gente, mas isso é normal. Isso é normal de carros de viajante, carros que rodam. Mas... A gente sabe que a homocinética, essas coisas têm prazo de validade, vai dar tantos km, ela vai apresentar problema. E ainda assim, a homocinética a gente rodou pra tranquilo. caramba com ela. Rolamento, que foi uma coisa que a gente trocou quando a gente saiu pra viajar, nunca mais nós precisamos trocar. Assim, realmente, o problema mecânico acabou. Então, isso foi uma coisa que, nos altos e baixos, né? Os baixos do nosso rolê foi esse, a questão da Kombi. E sobre... Vamos esquecer os perrengues um pouquinho, gente. Vamos falar sobre como foi os rolês nesses 3 anos e meio, principalmente aí depois desses 2 anos. Pra você, meu bem, qual foi o melhor lugar? Vou fazer uma pergunta. Qual foi o destino, assim, que você mais curtiu, que você mais gostou nesses 3 anos e meio? Pergunta difícil, hein? Ai, é difícil mesmo. Assim, é muito difícil a gente ranquear os lugares, porque cada lugar tem a sua particularidade. A Bahia, a gente ficou um pouquinho assim do meu coração lá. Eu gostei muito de Caraíva. Ilhéus também, teve um pedacinho de Ilhéus que me cativou bastante. Mas se falar, Vivian, qual lugar que você ficaria? Não sei, porque eu acho que ainda ficou muito lugar para conhecer. Então, eu não estabeleceria um lugar. Gente, então, engraçado que eu gostei, assim, cada lugar tem o seu cantinho especial. Nós temos o nosso cantinho especial lá no Espírito Santo, nós temos o nosso lugar especial lá em Goiás. Nós temos em cada lugar, gente, todo lugar tem as suas belezas, tem as suas particularidades, tem a sua cultura. Isso é muito importante, cultura, valorizar a cultura dos lugares. Eu acho muito errado quando as pessoas vão para outro estado e falam, eu não gostei da cultura daquele local. Não é boa aquela cultura, ou não é boa aquela comida. Gente, ser bonito, ser gostoso, ser bom, isso é muito relativo, né? Está aí. E agora, sem muitas delongas, gente, por que estamos aqui nesse vídeo falando tudo isso? Na verdade, relembramos alguns momentos que nós vivemos.
rebobinamos um pouquinho aqui para poder lembrar um pouquinho da nossa história, do que foi, e também contar um pouquinho do que aconteceu, do que foi a nossa jornada nesses 3 anos e meio. E eu falei uma coisa aqui, e eu quero falar sobre isso, que eu falei que nós saímos sem reservas e ainda saímos com dívidas, né? Gente, não recomendo ninguém fazer isso. Não façam isso. Saiam com planejamento, tá? Planejamento, saiam com reserva, porque é muito complicado. Não é fácil como a gente vê os canais que a gente acha que está vivendo de YouTube, acha que está vivendo de rede social. Não saia para viver de rede social, a não ser que você já tenha isso muito bem estabelecido, que você já tenha um público, que você já monetize. Já tem estrutura, né? Que você já monetize e já ganha com isso. Mas, gente, porque é muito complicado e, na verdade, assim, olhando para trás, eu acho que foi até uma irresponsabilidade muito grande da nossa parte fazer isso, e nós penamos muito no meio do caminho por não ter uma renda. E a nossa renda, nesse tempo todo, 100% foram os brigadeiros. Gente, tá? nós nunca ganhamos do YouTube, nunca monetizamos. Esperamos que em algum momento isso aconteça, vamos passar agora a trabalhar para isso, mas o Instagram nos gerou várias parcerias, né? Então isso é uma parte muito legal, muito bacana. Parcerias renda, mesmo, tá, não gente? renda, parcerias. Deixando isso bem O que é claro. parceria, gente? É a gente conhecer um produto bom, um produto confiável e que a gente pôde... Boa tarde. É brincadeira. Tá bom. Que parcerias, onde realmente, parcerias é uma via de mão dupla, gente. A gente ter um produto da confiança, a gente fazer uso desse produto e divulgar aqui para vocês sem fins lucrativos, sem monetizar financeiramente em cima disso. Mas foram boas parcerias, nós conseguimos desfrutar de muitas coisas legais nesses 3 anos e meio. Fizemos muitos amigos, na verdade quase todos os parceiros que a gente teve se tornaram nossos amigos nesse período. A gente fica muito feliz por ter feito parte, né, desses negócios e que essas pessoas também fizeram parte da nossa vida nesses 3 anos e meio aí. Eu até perdi o foco, gente. A pessoa é muito sem discernimento, mas tudo bem. E vamos anunciar agora que esse ciclo está se encerrando, pelo menos nesse momento. É verdade, gente. A Combinha já está lá em Curitiba, nós já guardamos a Kombi. E a gente tá, na verdade, agora aqui para poder dizer tudo o que está acontecendo nesse período. Ô, amigão, a gente está gravando aqui. Ai, desculpa. Imagina. Eu tenho que falar, senão vai ficar Olha o passando toda hora. espaço que tem. Ai, meu Deus do céu. Vou voltar nessa parte. Mas vamos ao foco do vídeo, que é informá-los de que essa jornada, nesse momento, se encerra. Com a Kombi, se encerra. Exatamente, gente. A gente está aqui para poder dizer para vocês que o Diário de Viajeiros, viajando de Kombi o Brasil, se encerrou. Chegou ao fim. 100% ao fim? Não sabemos. Não sabemos, porque nunca é muito tempo, né, meu bem? Exatamente. Então, gente, a Kombi agora, nesse momento, ela já está em Curitiba, nós levamos ela até lá. Ela está do local, do local e do lugar que ela saiu, do local que nós compramos. Porque a nossa Kombi agora ela está lá com o Lucas e com o Murilo no Motorhome Curitiba. Para quem não sabe, nós compramos a Kombi do Lucas. O Lucas e o Murilo foram quem construíram o motorhome nela pra gente. E por ironia do destino, hoje ela está lá de volta no Motorhome Curitiba. E deixamos ela lá guardada, com muito aperto, com o coração muito apertado, com muita dor no coração. Não pelo bem que ela é para nós, mas pelas histórias, por tudo que nós vivemos na Kombi nesses 3 anos e meio. Foi parte essencial da nossa vida nesses 3 anos e meio. Ela nos proporcionou trabalho, ela nos proporcionou amizades, ela nos proporcionou destinos. Então a nossa Kombinha, a nossa casinha é sim algo muito especial pra gente, e a gente fala dela na verdade com muito carinho, e agora ela tá lá guardadinha pra gente poder viver esse novo processo, essa nova fase da nossa vida. Ah, mas o seu sentimento é de missão cumprida? Não, gente, pra mim não. Pra mim a nossa missão não foi cumprida com a Kombi, isso eu já deixei bem claro com o William. O meu desejo era conseguir ter feito todo o Brasil, mas nas nossas condições, como eu falei, não é fácil. O combustível foi aumentando cada vez mais, os custos da viagem aumentando cada vez mais. E como eu falei, a gente trabalhando com os doces, a gente sempre depende de estar da venda para conseguir continuar o rolê. E no meio do caminho nós tivemos assim uma outra ideia, e foi uma outra ideia que na verdade podemos dizer que houve, né?
deveria ter havido um certo planejamento. Tivemos prazo para planejar, tivemos prazo para poder fazer o Brasil, porém eu brinco que a gente planeja e Deus ri, né? Então eu creio que não foi a vontade de Deus agora da gente continuar, da gente conseguir terminar nesse momento, porque nós estávamos na Bahia e nós pegamos uma fase de muitas chuvas, que foi sim impedimento para o nosso trabalho. E assim estava todo o Nordeste, gente. Nós já estávamos inclusive com parcerias firmadas lá nos Lençóis Maranhenses. Queríamos conhecer todo o litoral nordestino, que a gente sabe que é lindo, que tem lugares lindos, né, pra gente conhecer, pra gente viver, pra gente fazer amizades e tantas outras coisas mais. Mas as chuvas nos atrapalharam muito porque a gente não conseguia trabalhar. A gente ficou uns 2 meses patinando muito. Nesse meio tempo, inclusive, como os doces precisava fazer e vender, a gente acabou tendo uma outra ideia, que foi de trabalhar com fotos Polaroid. Deu errado? Não, não deu errado. Eu acho que não era o momento da gente migrar para essa modalidade. E a chuva continua atrapalhando do mesmo jeito. Exatamente, que no final das contas a gente dependia do público, a gente dependia de ir às praias, de sair nos locais turísticos para poder trabalhar, seja ele com o doce, seja com as fotos. E no final das contas, assim, não estava dando, gente, estava chovendo muito. Então os nossos planos de conhecer todo o Brasil foram adiados. Eu digo que foram adiados porque talvez em algum momento a gente consiga retornar. E agora, casal, o que vocês vão fazer? William e Vivian, o que vai ser do Diário de Viajeiros a partir de agora? Qual foi a brilhante ideia que vocês tiveram no meio do caminho? Qual foi? Aí a gente fala, vamos embora do Brasil? Não. A ideia brilhante foi que você queria ir para a Europa. Gente, a grande ideia, na verdade, não é ideia. Na verdade, é um grande sonho. Eu sempre tive muita vontade de ter a experiência de viver fora do Brasil, para ser mais específico, na Europa. Sempre gostei muito das culturas dos países europeus e é um sonho desde criança poder desbravar, conhecer novas culturas, novas realidades e que na verdade não digo nem que seja de criança, na verdade quando eu era criança isso realmente era um sonho. Porque a gente via pela televisão, não tinha acesso à internet ainda, outros países, outras culturas, e eu olhava, assistia pelo Fantástico, assistia pelos programas de TV e pensava, caramba, será que um dia eu vou voar de avião? Será que um dia vai ser possível conhecer outros lugares além do Brasil? E nós tivemos, já graças a Deus, a oportunidade já de conhecer outras culturas, visitar outros países, mas dessa vez nós decidimos ir viver em outro país. E que país é esse? Não sabemos. Não, é brincadeira, gente. A gente sabe. Isso é um sonho que o William tinha, era um desejo dele realmente. Deixar claro que não era um desejo meu, mas falando até sobre a questão relacionamento e casamento, casamento é concessão. Assim como não era o sonho do William viver numa Kombi por 3 anos e meio, ele compartilhou desse sonho comigo, chegou a hora de eu compartilhar desse sonho com ele. Gente, o sonho de viver na Kombi era da Vivian, esse projeto ela idealizou, mas gente, nós somos uma unidade. Ela mulher, eu marido, e eu me dispus, eu abracei o sonho dela junto com ela e nós compartilhamos desses 3 anos e meio junto. Nós fomos muito felizes, foi muito desafiador. A gente não é um dos casais que romantizava aqui na internet, nem no Instagram, nem no YouTube, dizendo que é uma vida linda e maravilhosa, muito pelo contrário. A gente sempre expôs para vocês bastante como são os desafios de viver na estrada, mas mesmo assim, nós não desistimos, nós caminhamos juntos nesse projeto, nesse propósito, nesses 3 anos e meio, e a Vivi agora também decidiu abraçar o meu sonho, que é ir viver lá fora. Nós já estamos, na verdade, estruturando esse sonho, não é de hoje, já tem muitos anos. Até porque, gente, para quem não sabe, a minha digníssima esposa, ela é portuguesa. Ela já é cidadã portuguesa, já tem passaporte europeu. Na verdade, eu tenho a nacionalidade portuguesa, que vem do meu pai, meu avô. E essa ideia, gente, na verdade, nós já estamos... nós compramos a passagem, inclusive, em setembro do ano passado. Ou seja, já tem quase um ano. E nós achamos, na nossa inocência, que esse período seria o suficiente para a gente conhecer o Brasil. Mas, porém, contudo, entretanto, com as coisas, né, com os altos e baixos do nosso caminho, né, gente? A gente acabou não conseguindo. E essa foi a razão pelo qual também a gente não conseguiu concluir o Brasil. A gente pegou uma fase de muitas chuvas. Que a gente não estava conseguindo trabalhar para dar continuidade no projeto. A gente já estava muito próximo à viagem. E, na verdade, quando as coisas começaram a melhorar um pouquinho, já faltavam 2 meses para a gente ter que voltar para São Paulo, ter que colocar as coisas no lugar para a gente poder ir embora. E, gente, o tempo voa, passa tão rápido. Nós compramos essa passagem, que dia de novembro? Setembro. Setembro, perdão.
Foi mais ou menos dia 20 de setembro. Cara, final de setembro. Do ano passado. Aí a gente falou assim, caramba, temos aí 10 meses, que a passagem foi comprada para o dia 2 de agosto. Isso. E falou assim, caramba, a gente tem muito tempo aí e tal, e vai dar certo. Não gente, passa muito rápido esse tempo e a gente conseguiu cumprir parte do nosso cronograma. Não de conhecer o Brasil, esse realmente não deu, ficou faltando muita coisa ainda. Gente, o Brasil é muito grande, tá? A Vivian falou sobre valorizar no começo desse vídeo os criadores de conteúdo. Valorize também os viajantes que já fez o Brasil inteiro. Porque a gente gosta muito de acompanhar os conteúdos de fora, os viajantes que vai fazer o Ushuaia, que vai fazer Alasca. Mas, gente, o Brasil é muito grande e eu vivi isso na pele. É muito grande, é muito grande mesmo. muito rico e muito caro, tá, gente? Muito caro. Não é fácil, não. Principalmente o combustível, eu acho que é o... pelo fato do combustível ser mais caro, ser a parte mais cara, quanto mais rápido você vai, mais você gasta. Também. Então, menos aproveita também. E menos aproveita também. Então é muito complicado. A gente fala da galera, conseguiu fazer o Brasil em um ano. Gente, pode ter conseguido fazer o Brasil em um ano, mas assim, no tiro, né? Andou muita BR. Andou muita BR. Agora a gente, por mais que a gente não tenha conseguido fazer o Brasil todo, eu posso dizer com convicção que nós aproveitamos e nós desfrutamos de cada estado que nós passamos. De cada lugarzinho que nós passamos. A gente realmente viveu a cultura, nós vivemos o que os nativos viveram, o que eles vivem. Então realmente foi muito diferenciado. E sinceramente, não era do meu gosto pegar para fazer dando tirão. Falar, vamos fazer tudo em 2 meses para dizer eu fiz. Não. Eu prefiro não ter feito, se for olhar por esse lado. Então, eu prefiro numa próxima oportunidade ter tempo e ter dinheiro para fazer tudo. Hoje todos os locais, estados que a gente passou, a gente, como a Vivian disse, nós vivemos a cultura daquele lugar, nós fizemos amizade naquele lugar, nós tivemos vida e temos história para contar de cada estado que a gente passou. Então acho que essa é a parte mais importante. E agora nós estamos no momento de contagem regressiva. Literalmente, nós estamos a 8 dias apenas da nossa viagem. E a gente está na fase de arrumação de mala, tentando fazer uma vida caber em 2 bagagens de 23 quilos e 2 bagagens de mão de 10. E está sendo muito difícil, não está sendo fácil. Já nesse período, né, de quase um ano aí que a gente tem das compras das passagens até o dia de hoje, a gente já tem praticamente todos os documentos em mãos, tudo que a gente precisa. Tem uma coisinha ou outra para fazer, inclusive seguro viagem, que a gente está viabilizando, vendo como que a gente vai fazer. Mas agora é as coisas mais pontuais mesmo. Inclusive, as coisas primordiais, essenciais, na verdade já está basicamente encaminhada. Eu acho que é ter passaporte, que é ter passagem, que é ter documento para ir. Isso é muito importante, que nós vamos agora, a partir de agora, começar a trazer mais desse assunto aqui para vocês. William, vocês vão continuar gravando aí lá na Europa, o Diário de Viajeiros vai ser conteúdo sobre viagem. Gente, a gente quer fazer passeios, a gente quer trazer novidades aqui para vocês. Mas como eu falo, a gente faz planos e deu sim. Mas a ideia é justamente essa, até porque nós tivemos muita dificuldade de encontrar situações parecidas com a nossa. Quando a gente vai no YouTube buscar informações do que é emigrar, como que é ir para fora e tudo mais, a gente vê um monte de aventureiro que chegou no país ilegalmente e fez uma força-tarefa para se regularizar, e o nosso intuito não era esse. Como o William disse, eu já tenho minha nacionalidade portuguesa, a ideia seria fazer tudo de forma correta para a gente não ter percalços lá fora também. Então, resumindo, a parte burocrática já está praticamente resolvida. Eu acho que o que nos resta nesse momento agora é muita ansiedade, expectativa. Nosso foco agora está sendo também despedir da família. Nós ficamos aí 1 mês que estivemos no Espírito Santo com a nossa filha, em Curitiba com o nosso filho, tivemos 2 semanas no Mato Grosso com os nossos pais, irmãos, sobrinhos, inclusive descobrimos há pouco tempo que seremos titios de novo. O irmão do William e a nossa cunhada estão grávidos. Então aproveitamos muito esse tempo, e a ideia, gente, de agora em diante é trazer um pouquinho sobre conteúdo sobre a imigração, porque a gente teve muita dificuldade de encontrar conteúdos sérios sobre isso. A gente não quer ser só mais um casal que vai para lá se aventurar e volta para cá falando mal do país ou coisa assim. A gente queria fazer tudo com expectativa muito bem alinhada. Isso é verdade, gente, porque hoje no YouTube, como nós passamos muito tempo, muitas semanas e meses pesquisando conteúdos de criadores, criadores de conteúdo que estão na Espanha, que estão em Portugal, que estão na Europa em geral, e infelizmente a gente encontra muito criador irresponsável, passando muita informação mentirosa, iludindo muita gente, né? E não é assim. Exatamente. E a gente sabe que não é assim porque nós já estivemos lá em fase muito mais fácil, por sinal, de emigrar para lá. E ainda assim, gente, não era fácil, sabe? Não é fácil. Já não era fácil. Não é fácil você chegar num país que não é o teu, uma cultura que não é a tua,
falando uma língua que não é a tua. Não se iluda, tá? Que quem está indo para Portugal, porque lá fala português. Gente, o português deles não tem nada a ver com o nosso, é difícil de entender, é difícil deles nos entender também. Então fica uma dica, as leis e deveres e obrigações não são igual às nossas, é tudo muito diferente. E infelizmente a gente esbarrou em muito conteúdo irresponsável nesse período de 1 ano que a gente está estudando sobre isso. E a gente quer fazer diferente disso, né? Mostrar a realidade sem filtro, compartilhar custos, documentos, adaptação, como é trabalho, questão de trabalho, realmente é fácil arrumar trabalho como todo mundo fala. Trazer um conteúdo responsável para você. Dá valor, na verdade, no teu like, dá valor no teu view, dá valor em você que está aqui prestigiando a gente. Então a gente quer fazer isso, trazer um conteúdo sério e responsável para vocês continuar acompanhando a gente. E assim, para onde vocês estão indo, a gente sabe para onde nós vamos, isso nós já sabemos. Quanto tempo vamos ficar? Não sabemos, gente, porque isso depende tudo muito do andar da carruagem por lá. Aonde vamos ficar? Ainda também não temos nada certo, porque a gente ainda tem muita dúvida sobre Portugal e sobre Espanha. E no meio desse caminho, nesses 10 meses de quando nós compramos a passagem até hoje, muitas coisas mudaram. A legislação em Portugal mudou muito. O que era quando a gente comprou a passagem até hoje já mudou umas 10 vezes tudo. Na Espanha também está mudando muito. Na Espanha também está mudando muita coisa. Então, quando a gente começou a fazer muito planejamento e a gente via que cada planejamento que a gente fazia caía por terra por conta das mudanças de lei, chegou uma hora que a gente falou, não, agora a gente tem que descansar, entendeu? Vamos ver como que será quando chegarmos lá e como que será o andar da carruagem. Claro que, paralelo a isso, a gente já tem um advogado que está cuidando de tudo pra gente lá, que é o Dr. Rodrigo Matos. Ele está providenciando a documentação do William. Quando nós compramos a passagem, o William poderia viver normalmente comigo lá em Portugal, sem muitos percalços. As documentações exigidas eram muito poucas, era muito pouca exigência. Muito pouco burocrático. Muito pouco burocrático. Mas esses 10 meses pra cá muita coisa mudou. Muita coisa mudou, inclusive tem muitos brasileiros vindo embora, voltando ou migrando para outros países por conta de tão burocrático que ficou Portugal. Uma coisa que eu já deixo claro, gente, você que está pensando em ir, que antigamente a maioria, na verdade, dos imigrantes fizeram dessa forma, que é comprar uma passagem, pegando um passaporte como turista e só não retornando para o Brasil depois, ficando por lá. Gente, essa modalidade não existe mais. Se você comprar uma passagem de ida como turista e permanecer no país, você vai ser pego, você vai ser preso, você vai ser deportado e vai ser proibido depois de pisar na Europa. Tá simples e claro desse formato. Então você que está buscando ir, que também tem essa vontade de ir, procure um advogado que mexa com vistos, né? Vê o visto que você melhor se encaixa, que você melhor se enquadra. E a gente vai voltar a trazer isso aqui no canal, vai ser assunto frequente. A gente vai voltar a falar mais disso futuramente com vocês. E é isso, gente. Então a gente deixa para vocês aí o nosso muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e a gente deixa o convite também, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like para dar uma engajada aqui com a gente, e se você está curioso também, assim como a gente, para saber o que faremos, para onde iremos, como será, também temos essa curiosidade. Mas nós temos muita fé, eu e a Vivian, nós somos cristãos e nós entregamos muito esse projeto em oração. E Deus confirmou muito em nossos corações, através de orações, através de amigos, através de várias formas, que Ele está nos mandando para lá, que vai ser um tempo precioso que nós teremos lá. E eu acredito não, tenho total certeza que vai ser um período de muito aprendizado para a gente. Não sei quanto tempo, igual a Vivian disse, não sabemos quanto tempo vamos ficar, se vai ser meses, se vai ser anos, se vai ser uma vida toda, não sabemos. Mas a certeza que eu tenho é que será um tempo muito rico para mim, para ela, para nós como casal, e que vai ser um tempo muito abençoado. Isso eu tenho total certeza, que a gente vai voltar muito rico de conhecimento, de amizades, de experiências, isso vai ser maravilhoso. E se você tem dúvidas, tem alguma pergunta, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários, que nos próximos vídeos a gente vai tentar trazer as respostas aí pra vocês. Vamos fazer um vídeo, vamos fazer um compromisso com o pessoal, vamos gravar um vídeo. O próximo vídeo vai ser vamos fazer só de respostas das perguntas que rolaram nos comentários. Isso aí. Vamos fazer esse compromisso com vocês? Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreva, gente, não custa nada, não paga pra fazer isso. Dessa forma, ajuda você muito a gente. vai ajudar a gente, E a gente não tá pessoal. vendendo brigadeiro agora, gente. A gente precisa. Então, a gente mais do que nunca conta com vocês. Deixa o like no vídeo, tá bem? Manda para um amigo. Você que sabe que às vezes tem um parente, um primo, um colega que fala, caramba, esse amigo aqui tá querendo imigrar também, não sabe os caminhos. Cara, a gente vai falar muito sobre isso aqui. A gente vai trazer embasamento jurídico. Vamos estar com o nosso advogado aqui em dado momento falando sobre isso, sobre imigração responsável, gente. Então, vai ter muita coisa bacana. Vamos mostrar muito sobre a cultura portuguesa, espanhola.
e de outros países aí também. Amém, em nome de Jesus. E é isso, gente. Obrigado de coração, a gente agradece. A gente está muito feliz por estar retornando oficialmente agora para o YouTube e a gente espera vocês pro próximo vídeo. Até o próximo.